Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo 8. Acompanha comigo. E os filhos de Israel choraram por Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias de pranto, de choro, no luto de Moisés, se cumpriram. Versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Agora Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu já vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Deus, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. Tira do meio da tua igreja toda distração, todo pensamento quanto ao amanhã, quanto à semana que virá. Ministra, ó Deus, aquilo que o Senhor queres a cada um de nós. Eis que a terra está preparada, Pai. Lança a tua semente e que ela venha germinar e dar o seu fruto na estação própria. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós já ouvimos falar acerca de Josué. Josué é um personagem conhecidíssimo. Às vezes nós citamos no capítulo 1, versículo 7, muitos de nós citamos, falando, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E quando às vezes nós olhamos para esse ponto de Josué, parece algo fácil somente atravessar o Jordão e possuir a terra. Olhando a grosso modo para essa passagem, parece que é algo simples. Mas eu queria mostrar para os irmãos que o que Josué estava passando não era algo simples. Vamos tentar entender um pouco. Deus levanta Moisés porque Deus viu o sofrimento do seu povo. Aquele povo que ele levantou através de Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma promessa a Abraão, que conduziria Abraão e a sua descendência para uma terra ampla, vasta, que manava leite e mel. Ele falou: Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu, se é que tu podes contar. Dali Deus separa um povo. Esse povo está começando a crescer com Abraão, que é dado sequência com Isaque, que é dado sequência com Jacó. Nos tempos de Jacó, nos tempos de José, filho de Jacó, esse povo ele vai para o Egito. E ao ir para o Egito, ele com um tempo, depois que Faraó esquece quem foi José, Faraó morre, e as próximas descendências de Faraó esquecem do trabalho que José fez naquela terra. Aquele povo já não está de forma amistosa mais no Egito, e eles passam a ser escravizados. Foram para uma terra buscar abrigo, mas que com o tempo eles passam a ser escravizados. Passam-se alguns anos,
E depois de muito sofrimento, o povo começa a clamar ao Senhor. Esse Deus que sempre ouve oração, vou repetir para você, esse Deus que sempre ouve oração, esse Deus que sempre ouve a tua oração, porque às vezes ele não responde, mas o fato dele não responder não quer dizer que ele não ouviu. Ele sempre ouve a oração do seu povo. Esse Deus que sempre ouve a oração, ele ouviu a oração do seu povo. E por amor ao seu povo, ele vai buscar um homem chamado Moisés no deserto. Nós já conhecemos a história. Deus chama Moisés, prepara Moisés no deserto. E aí Moisés se apresenta diante de Faraó e faz todos aqueles milagres que nós sabemos. Através de Moisés, Deus envia 10 pragas ao Egito, e Deus tira o seu povo com mão forte da escravidão. Agora começa a história de um povo que está indo em busca de uma terra que Deus havia prometido, uma terra que eles não viram, mas que foi prometida. Mas o fato também de eu não ver, o fato de eu não estar tocando, eu preciso ter a ciência de que aquele que prometeu, ele sempre entrega coisa boa para mim. Tem pessoas que só acreditam vendo, tocando, mas se Deus prometeu, primeiro ele vai cumprir, e tudo que ele cumpre é bom, é perfeito, é agradável. O povo nunca viu a terra, mas confia naquele que prometeu. E eles começam. Na primeira festa que o povo está atravessando o deserto, eles se deparam com o mar. De um lado montanhas, do outro montanhas. Na frente o mar, atrás o exército de Faraó, cheio de armas, cavalos, cavaleiros. Eles olham e falam: Moisés, por que você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Moisés: Senhor, porque muitos de nós esquecemos, só lembramos de clamar a Ele quando estamos encurralados. Por que não clamar a Ele antes? É porque no meio da festa nós esquecemos. É porque no meio da comida da festa nós esquecemos. É porque no meio da dança da festa nós esquecemos. Nós estamos tão envolvidos com a roupa que vamos vestir para a festa, que esquecemos daquele que nos convidou. Mas agora o povo está encurralado. E encurralado, irmão, não tem para onde fugir. Nós temos que sempre apelar para Ele. Mas Ele é bom. Ele não é um Deus que guarda raiva igual a gente. Ele não é um Deus que fica de mimimi. Ele ouve a oração. Ele fala: Moisés, está me pedindo por quê? Diga esse povo para andar. Eu não mandei? Não foi eu que tirei? Não foi eu que prometi? Só anda. A parte de vocês é andar. A minha parte é fazer milagre. Anda. Ou será que até andar eu tenho que fazer isso para você? Deus me dá um emprego. Será que até o currículo é Ele que tem que levar para você também? Deus, eu estou com enfermidade. Será que até o exame é Ele que tem que fazer para você? Não pode ir no médico. Deus, me dá um casamento. Até se arrumar também, me ajuda. Escovar um dente, passar um perfume. Tem coisa que depende de nós, né, Marcelão? Tem coisa que compete a nós. Andar é você, milagre é com Ele. Se movimentar é comigo, milagre é com Ele. Avançar é comigo, sobrenatural é com Ele. O povo está encurralado, e aí vem o primeiro desafio. Moisés toca na água e o mar se abre.
Alguns vão dizer que naquele período a terra estava seca. Não, não. A Bíblia diz que se tornou 2 paredes de água, irmãos. Foram 2 paredes de água. O povo passa. Vão passando-se dias. E eles andando. Anda, cansou, monta a tenda, descansa. Ele está no deserto. E aí é muito sol durante o dia. Se o sol no Rio de Janeiro já castiga, mal entramos agora na primavera, e esses dias deu um sol violento, né? Estou até resfriado por causa disso. Sol agora, o tempo esfria. Se no Rio de Janeiro o sol machuca a gente, já parou para pensar como que é no deserto? Aí Deus, vendo a necessidade do povo, Deus levanta uma coluna de nuvem, uma nuvem espessa, para proteger o povo do sol. Enquanto era dia, enquanto o povo estava andando, a mão de Deus, em forma de uma nuvem, protegia o povo, para que o sol não castigasse. Quando chegava a noite, como o lugar ermo, é deserto, não tem nada, o tempo muda drasticamente. Quando é noite, faz muito frio. Aí o que Deus faz? Deus levanta uma coluna de fogo, para aquecer aquele povo e para iluminar os seus caminhos, durante a escuridão. Isso tudo o povo vendo, o que Deus está fazendo. Eu estou falando coisas para vocês, que nenhum ser humano nunca viu. Nenhum ser humano nunca viu o mar se abrir. Nenhum ser humano viu uma coluna proteger eles durante 40 anos. Nenhum ser humano viu fogo 40 anos iluminando e aquecendo eles. Mas também só andar e proteção não dá. Nós estamos com fome. Deus, Moisés falando, o povo está com fome. Não tem problema não, Moisés. Todo dia que vocês acordarem, vai ter pão fresco para vocês, um manazinho, farelo assim, como se fosse, tá exemplificando, farelo de trigo, vai ter pão, só vocês juntarem e não precisa guardar, Moisés, que no outro dia vai ter mais. Se guardar estraga, só confia em mim. O povo acordava, tinha pão. O povo cansou de só comer pão, falou, poxa, eu queria uma carninha também, né? Eles falaram, fica tranquilo, vou mandar codornas para vocês comerem carne, um franguinho a passarinho para vocês. O povo, em algum tempo, começou a ficar com muita sede. Moisés toca na rocha, que da rocha vai sair água. E se o povo falasse, eu quero Coca-Cola, Deus mandava tocar e saía Coca-Cola também. Eu estou querendo mostrar para vocês que foi 40 anos. E entenda, por mais que Deus tenha feito coisas incríveis, são 40 anos. Alguns de nós estamos passando alguns desertos, talvez por alguns meses, e não estamos aguentando. Não, pastor, eu estou passando alguns anos, mas em alguns anos você está querendo parar, entregar, abandonar. Eu também quero que você não romantize, se coloque no lugar desse povo. São 40 anos andando e não chegando na promessa que Deus havia feito. É claro que nós precisamos entender que eles só não chegaram na promessa que Deus havia feito por causa da própria murmuração. Porque se fosse por Deus, se Ele quisesse, até no mesmo dia eles chegariam. Entenda que tem algumas promessas que nós não alcançamos por causa de mim mesmo. Algumas coisas não acontecem nas nossas vidas, não é por Ele. Alguns não estão preparados para receber, e outros porque não são gratos, não conseguem valorizar aquilo que Deus faz. Aí Ele não atrasa porque Ele é ruim, é porque Ele quer nos preparar. É preparação. Porque para quem está de fora, deserto é sofrimento.
Mas quem está vivendo, deserto é preparação. Só que esses que murmuraram foram ficando para trás. Foi morrendo um, outro. Uma geração inteira, a geração inteira que saiu do Egito, exceto Josué e Calebe, eles não adentram a terra. Estou dizendo que uma geração inteira que saiu, que está atravessando o deserto, morreu no deserto, por não acreditarem na promessa, morreram no deserto. Por não acreditar na promessa, vai morrer no deserto. Por não viver a promessa, vai ficar no deserto. E é o que Deus faz. Deus faz nascer uma nova geração no deserto. Então também deserto, se nós aprendermos a sermos gerados no deserto, nós vamos viver promessas. Mas aqueles que não acreditarem, vão morrer no deserto. São 40 anos. As roupas não envelheceram, os chinelos não envelheceram. Mas encurtando a história, passado 40 anos de sofrimento, vamos convir disso. 40 anos de espera, 40 anos de choro, de perdas, filhos vendo pais morrerem, tios, amigos. 40 anos de calor, de pressão. Agora eles olham adiante. E Moisés fala: daquele lado de lá é a terra que Deus falou comigo, que prometeu aos vossos pais. Fico imaginando o povo romper em glória, aquela explosão de alegria. Chegou o nosso dia, chegou o nosso momento. Mas Moisés fala: vocês vão, eu não vou, porque o meu caminho foi só até aqui. Deus chama Moisés para uma campina, e ali Deus toma Moisés para si. E aqui não compete, não é o teor da mensagem discutir acerca disso. A grande questão é que aquele homem que liderou o povo, aquele homem que Deus falava com ele face a face, irmão, só para os irmãos entenderem, Moisés pedia para montar a tenda, e quando Moisés montava a tenda, o povo ficava de longe. A tenda do povo ficava muito longe, a tenda de Moisés ficava separada. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem de glória de Deus entrava junto com ele. O povo ficava de longe, olhando com medo do que aconteceria. E de repente Moisés saía, cheio de alegria, e o povo sabia que vinha um direcionamento de Deus para aquele povo. Tinha dias que Moisés falava assim: ó, vou ter que subir ao monte. Vocês não vão subir não, vocês vão ficar. O povo que estava embaixo ficava olhando de cima, olhando lá para cima, e era como se o monte tivesse em erupção. Graças a Deus nós nunca vimos isso aqui no Brasil, mas vocês já devem ter visto em filmes, no YouTube. Tenta ver um vulcão em erupção. Você vai ver aquela explosão, aquela nuvem densa, muitos relâmpagos, muita bola de fogo. A Bíblia é clara em dizer isso. Quando Moisés subia, o povo estava embaixo, estava vendo essa imagem durante 40 dias. E o que Moisés estava lá vendo? A glória de Deus, falando com Deus, Deus mostrando o céu para ele, a maquete do que ele queria que fosse construído na terra. Deus entregando leis para Moisés. A Bíblia diz que Moisés queria ver Deus, e Deus falou assim: ó, você não pode me ver, mas eu vou te deixar você ver uma parte de mim. Irmão, ninguém nunca viu isso.
Deus passa e pela fenda da rocha, pelo um buraco na rocha, Moisés olha as costas de Deus, irmão. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Moisés. Esse homem que orou para o maná cair, esse homem que tocou na rocha, a água desceu. Esse homem tocou no mar, o mar se abriu. Eu já tive momentos que eu parei diante do mar e falei: Senhor, por favor, faz só um pouquinho a água abrir, só para eu ver esse mistério. E eu me frustrei, mas Deus falou: você está se frustrando por quê? Você não precisa disso. Você está pedindo algo somente para acreditar em mim, Renan? Será que eu preciso fazer isso para você acreditar em mim? Eu falei: não, Deus, eu só queria ver um pouco da sua maravilha. Ele: você não precisa ver a minha maravilha, é só você olhar para o céu e ver quantas coisas eu criei. Mas foi esse homem que fez isso tudo. E agora o povo está diante da promessa, mas o grande líder morreu. O grande legislador morreu. O grande profeta morreu. Porque muitos de nós falamos que Moisés é só legislador, mas nós lembramos de Deuteronômio. O versículo continua, vou ler, não precisa abrir, versículo 10, olha aqui. E nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés. O homem era profeta. Nós falamos de Elias, não se compara com Moisés. Eu estou falando de um homem que falava com Deus face a face. Só que agora o povo está diante da promessa, sem o seu principal condutor. Talvez o povo agora deve estar pensando: e agora? Como será sem Moisés? E Deus: eu continuo no trono. O povo está assim: como será o nosso futuro? Como nós vamos entrar na terra? O que vai ser dos milagres que nós precisamos? Como nós vamos vencer os gigantes que estão à frente? Deus falando assim: fique tranquilo, porque a questão não era Moisés. Eu que chamei Moisés, eu capacitei Moisés, e eu continuo diante do povo. É comigo. Só que agora está Josué. O texto que nós lemos, ele inicia dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Se ele era servo de Moisés, ajudante de Moisés, esse homem agora Josué, ele não perdeu somente o líder do povo. Se ele era um ajudante, era o imediato de Moisés, esse homem perdeu um pastor, ele perdeu um pai, ele perdeu um amigo, ele perdeu sua principal referência. Deus, Josué perguntando talvez: agora o que será de mim sem Moisés? Josué: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Deus, o que será dos milagres? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus, o que será da provisão desse povo? Ei, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Senhor, como nós vamos vencer os inimigos? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Não se esqueça, não é sobre Moisés, é sobre mim, Deus falando. Sou eu quem dou a vitória para o meu povo, sou eu quem conduzo o meu povo à vitória. A Bíblia, como nós lemos, diz que o povo pranteou por 30 dias, irmãos. São 30 dias chorando, 30 dias de luto,
30 dias de amargura, 30 dias de dor. Observe que Deus também respeita o tempo da nossa dor. Deus não é um Deus também que não nos entende. Porque alguns irmãos falam assim: perdeu, fulano foi embora, morreu, foi para Jesus, levanta a cabeça. Não, Deus não trabalha com isso, porque Deus nos entende. Tem algumas coisas que se vão, que Deus respeita o tempo. Deus permitiu o povo chorar por 30 dias. Mas depois que passou esse tempo, o texto diz, o texto inicia: isso sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor Jesus, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: olha, sucedeu que depois da morte. Aí o que Deus diz? Moisés, meu servo é morto. Parece uma redundância. Depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué: ei, Moisés, meu servo é morto. Tem momentos que Deus precisa nos lembrar que algumas coisas já morreram na nossa vida. Tem momentos que o nosso comportamento não condiz com aquilo que Ele nos chamou, que Ele precisa vir e gritar de novo: ei, esse velho homem, Renan, já morreu, hein? Está tocando mensaginha ainda com essa mulher, por quê? Essa criatura já morreu. Está se vestindo dessa forma, por quê? Isso aí para você já morreu. Esse comportamento que você está tendo agora, por que você está tendo? Se esqueceu que isso já morreu. Tem momentos que Deus precisa gritar para nos alertar: ei, sepulta isso. Porque algumas coisas já morreram, mas nós não sepultamos ainda. E aí tem irmãos com luto. Ah, pastor, mas só você não sabe a minha dor. Eu entendo, não sei mesmo, porque eu não tenho como sentir a sua dor. Mas tem momentos que já tem que virar a página, já passou. Levanta essa cabeça, vamos viver. A gente cansa de receber aqui pessoas assim: não, pastor, não quero fazer nada porque eu sofri muito na antiga igreja. Ei, irmão, já virou a página, sepulta isso. Deus tem uma nova história para você. Já morreu. Ah, pastor, não consigo me dar bem no meu casamento, porque quando eu era adolescente eu fui abusada pelo meu pai. Eis, já passou isso. Seu cônjuge não precisa viver isso que você está vivendo. Já passou, sepulta isso. Deus tem uma nova história para você. Eu estou querendo dizer, enquanto nós não sepultamos algumas coisas que já morreram, eu não consigo viver o novo de Deus. Entenda que a minha palavra não é a palavra de uma pessoa que não está sentindo a tua dor, ou que você não deva sentir dor, não é isso. Eu só quero te alertar, Josué, que Moisés já morreu. Eu chamei você agora. Não precisa ter medo, porque nada vai tirar aquilo que eu confiei a você. Para o povo também, Moisés já morreu, Josué. Já passou. Levanta. Josué, levanta. É um texto bíblico. Levanta-te, pois. Chega de ver essa vida prostrada. Chega de ficar vivendo nesse quarto, nessa depressão, nessa dependência de pessoas, porque ninguém me dá bola, porque meus filhos não vêm me ver, porque todo mundo me abandonou.
porque ninguém me reconhece o meu chamado. Até quando você vai ficar dependendo de outros? Prostrado, prostrada. Deus está falando assim, ó, levanta. Postura diferente, de pé. Olha que Deus não está mandando Josué andar, nem correr. Deus está falando assim, ó, muda a tua postura. Quer viver sobrenatural? Quer ver promessa? Muda essa postura. Pelo menos se coloque de pé. Ei, Josué, já passou. Eu respeitei o tempo da dor. Entendo o tempo da tua dor. Mas o meu servo é morto. E outra coisa, Moisés, ele era meu servo. O que você sente de dor não se compara ao que eu sinto. Porque antes de ele ser seu, ele era meu. É meu servo. Ele não falou, o teu Senhor é morto. O meu servo é morto. Levanta. Para de ficar chorando. A tua promessa está de frente para você. Mas Senhor, eu venho cansado de um deserto. Eu venho cansado de uma longa caminhada. Josué, até quando você vai deixar as circunstâncias taparem os seus olhos para a promessa que está diante de você? Pastor, eu não sei o meu chamado. Não sei o meu chamado. Você não sabe o seu chamado? Eu não sei, mas eu também não quero me relacionar com ninguém. Eu sofri tanto no passado que eu não quero me relacionar com ninguém. Irmão, quando você ficar com os olhos tapados, você não vai conseguir enxergar o chamado que Deus tem diante de você. São tantas pessoas presas a coisas que já passaram, que não conseguem enxergar coisas que estão adiante. Entenda, enquanto você não abrir os olhos, você não vai ver. Porque tem pessoas que estão esperando o céu rasgar e Deus falar. Só que Deus não se manifesta em coisas óbvias. Tem coisa adiante de você. Basta você enxergar. Mas para isso é preciso sepultar coisas do passado. Deus me chamou para viver o ministério pastoral, o ministério da palavra. Deus me chamou para ser ministro. Você sepultou o que tem que sepultar? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, irmão, já passou. Tudo precisa se fazer novo. Eu quero viver coisas novas em Deus, mas tenho a mesma estrutura e comportamentos do passado. Não vai viver. Não vai viver. Relacionamentos errados, abandona. Comportamentos errados, abandona. Palavras chulas, abandone. Tratamento, abandone. Negócios escusos, abandone. Palavreado que não pertence a Deus, abandone. Roda de escarnecedor, abandone. Porque enquanto eu não sepultar isso, eu não vivo o novo que já está diante de mim. Não tem como, irmãos, querer viver coisas em Deus e quando está em casa com os filhos xinga palavrão, amaldiçoa filhos. Não tem como. Não tem como você querer viver novo de Deus e passar o dia todo no telefone. Porque para você viver o novo de Deus, você precisa estar perto dEle, buscando a Ele, na leitura da palavra, na oração. Gastamos nossos tempos com bobeira, com coisas fúteis. Netflix não vai te levar a lugar nenhum. TikTok não vai te levar a lugar nenhum. Instagram não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só está consumindo nosso tempo. Aí quando chegarmos na idade do pastor Carlinhos, vamos olhar para trás e falar, já era. Sempre é o Senhor, né, pastor Carlinhos?
O senhor está bonitão. Fica de pé, por favor, pastor Carlinhos. Dá um sorriso para a igreja. Meu Deus do céu, que homem bonito. Pastora Cida, senta, pastora, senta. Há muito tempo já. Irmãos, precisamos sepultar. Tem maldições que ainda nos acompanham, maldições hereditárias, porque ainda não sepultamos coisas que devem ser sepultadas. Tem maldições que perseguem a tua família. Eu creio que Jesus quebra a maldição, mas Ele quebra daqueles que se comportam, que tomam postura diferente, que se colocam de pé. Precisamos sepultar, precisamos matar, para vivermos esse novo. Fica de pé comigo, por favor. A promessa está de frente. Moisés, tenha ânimo. Mas Senhor, eu vou atravessar esse Jordão como? Eu não tenho nenhum instrumento para atravessar ele. Eu não tenho nenhum meio de transporte que me faça navegar por esse Jordão. Como que eu vou atravessar esse Jordão? Como vai ser a travessia se eu não tenho ferramentas para atravessar? Josué, tão somente seja forte e corajoso. Josué, eu estou dizendo que tudo que você pisar a planta do teu pé, eu já estou dizendo, tudo que você pisar a planta do teu pé, eu já vos tenho dado. Eu não darei não, eu já tenho dado. Você ainda nem pisou, eu já te dei. Porque você está com medo no primeiro desafio? Se esqueceu de tudo que eu fiz lá atrás? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Eu queria orar por você, que no meio da caminhada o desânimo te pegou. E eu entendo que é normal vir o desânimo. Eu entendo que é normal vir o desânimo. Como eu falei, foi difícil aquele povo no deserto. Desanimar acontece, irmão. Tem momento que acontece com a gente. Nós somos pastores aqui. Acontece. O problema é que nós não deixamos isso ser uma constante na nossa vida. Quando o desânimo bate, gente, aí Deus levanta. Eu estou cansado, mas eu sou o teu refúgio. Eu estou cansado, mas eu sou a tua força. Se for preciso, eu te pego no colo. Se for preciso, eu te carrego. Mas o que só não pode é continuarmos prostrados. A grande pergunta que Deus quer fazer a você é: até quando você vai ficar só chorando? Até quando você vai ficar só lamentando uma vida que já se passou? Porque antes eu era, porque antes eu fazia, agora eu não consigo fazer mais nada. Ei, Josué, eu sou contigo. Só que ele fala assim, ele não fala só levanta, ele fala levanta agora. Porque nós temos a tendência de deixar aquilo que nós temos que fazer hoje para amanhã. E Deus está falando com Josué e está falando conosco. Pare de ficar empurrando com a barriga aquilo que você precisa fazer hoje. Josué, eu tenho uma notícia para te dar. Na verdade, eu tenho uma ordem. Levanta agora. Elas vão louvar, eles vão louvar. O que Deus tem para fazer na tua vida é hoje, é agora.
O que Deus tem para fazer no teu chamado é hoje, é agora.